O canal Julia Melissa Music traz para você na Bíblia de 1 minuto. Nesse vídeo eu vou falar sobre o rei Saul e o rei Davi. Então, Samuel chamou Saul à sua presença para derrotar os amalequitas e que não era uma guerra para se enriquecer. Mas quando Saul foi lutar, ele lutou pela metade dos amalequitas e trouxe os rebanhos e tudo que era propriedade do povo inimigo. E depois, quando o profeta Samuel chegou, Saul cumprimentou, dizendo: Eu obedeci os mandamentos do Senhor. E Samuel perguntou: É mesmo? Então por que eu ouço o balido de ovelhas e o mugido de bois? E Saul disse: É que pensei em oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Mas Samuel respondeu: Obedecer é melhor que fazer sacrifícios. Você desobedeceu ao Senhor, e agora o Senhor o rejeitou como rei, por ter dado as costas a ele. E Saul, com o coração triste, rasgou o manto da roupa de Samuel. E Samuel disse: Você pode rasgar meu manto, mas Deus trará o seu reino ao homem melhor, porque assim diz o Senhor. E eis que o Eterno tirou e rasgou o reino das suas mãos, e dará a um homem melhor. E o reino de Saul foi transferido a Davi, filho de Jessé, da cidade de Belém. E Deus mandou Saul ungir Davi para ele ser o próximo rei de Israel e que não deveria cometer os mesmos pecados que Saul cometeu. E então Saul, em vez de consultar o Senhor, procurou recorrer ao poder das trevas, porque ele estava com aquelas pessoas ali, ele ficou apavorado. Mas ele consultou o Senhor, mas o Senhor não respondia nem por sonhos, nem por profetas, por ter desobedecido tanto e pecado e transgredido contra as ordens divinas. Então, ele e 2 servos foram até a vila de Endor para consultar um espírito familiar, mas eu vou explicar. Na Bíblia diz que os israelitas deviam expulsar os médiuns e as pessoas que têm espíritos familiares e que consultam os espíritos das pessoas que já passaram dessa vida. Então nunca cometa esse erro como Saul cometeu. Então Saul recorreu até a vila de Endor com 2 servos ao lado direito e ao lado esquerdo. E ele chamou a mulher e disse: Eu lhe farei bem pelo chamar o espírito de alguém em quem eu disser o nome. Mas a mulher disse: Espera um pouco, por acaso o rei Saul não expulsou os médiuns e os seus espíritos familiares? Por que você está preparando uma armadilha para mim que me levará à morte? Mas Saul jurou pelo Senhor, dizendo: Juro pelo Senhor que você não será castigada por isso. Então a mulher perguntou: A quem devo fazer subir? Ele respondeu: Samuel. E a mulher consultou o espírito do falecido e disse Samuel a Saul: Por que você me despertou, fazendo-me subir? Saul respondeu: Estou muito apavorado, os filisteus estão contra mim e eu não sei mais o que fazer. E Saul disse: Por que é que você está com medo dos seus inimigos, de Deus o Senhor? De Deus o Senhor, você desobedeceu às ordens divinas, e por isso o Eterno entregará a sua dinastia e o seu reino nas mãos de Davi, o filho de Jessé, o Belemita, porque você transgrediu as ordens do Senhor. Amanhã você e os seus filhos estarão comigo, e ele entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Depois disso, Saul se jogou com todo o seu corpo no chão, apavorado e muito triste com o que Samuel disse, porque as palavras elas têm poder, mas o que Samuel disse era verdade. Saul já desobedeceu o Senhor e depois disso, sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu? Em 1 Samuel 31, fala sobre Saul e seus filhos. A batalha foi tão violenta que os filisteus mataram Jonatas
Isvi e Malquizua, os filhos de Saul. E Saul ficou mortalmente ferido. E ele disse ao rapaz que carregava suas armas: me mate, pegue sua espada e me mate, pois não quero cair nas mãos desses incircuncisos. O outro ficou apavorado e não quis fazer isso. Então Saul, sabe o que Saul fez? Tirou a sua vida com a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E assim Saul morreu desse jeito por causa da sua transgressão contra as ordens divinas, desobedeceu e por isso o Eterno entregou o reino e a dinastia de Saul e transferiu a Davi, que se tornou rei de Israel aos 30 anos, assumindo a liderança do povo de Israel. Então, compartilhe esse vídeo com quem você ama e que você seja abençoado por essa palavra bíblica, tá? Que você seja abençoado por essa palavra bíblica. Que o Eterno abençoe. Tchau!